Cadê o controle? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a tantos quantos presentes na live desta noite. Como anunciado ontem, iremos fazer uma live hoje a partir das 20 horas, onde o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Porque muitas vezes o pregador, ele ministra a palavra, mas muitas vezes a palavra também retorna para ele. Assim como o pastor, assim como a membresia, a palavra ela vai, ela volta, ela nunca volta vazia. Então, se a palavra for para mim, ela também vai encher a minha alma de gozo, vai me alimentar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então eu quero saudar você com a paz do Senhor, você, meu irmão, independente de denominação, a você que ainda não conhece a Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo também para você. Porque aquele que tem a paz, ele deseja a paz. Aquele que não quer a paz, ele guarda para ele, né? Mas estamos aqui, não em nome de placa, mas estamos aqui pela Catedral da Unção, aonde é este site que está aberto, esta página, para que juntos nós possamos ser abençoados pelo Senhor Jesus Cristo na noite de hoje, de maneira tal que Ele venha falar com o seu coração aquilo que você necessita. Estamos passando por uma situação ainda, na qual está se arrastando a passos muito lentos, no qual tem nos impossibilitado de estarmos presentes no templo material. Porém, o meu templo espiritual e o seu templo espiritual, ele tem que estar sempre pronto. Então hoje eu estou aqui para poder abençoar a sua vida, para poder passar para você algo da parte de Deus, para que você também possa ser alimentado também, para que possamos juntos nesta caminhada, juntos nesta batalha, quando nós retornarmos ao nosso templo material, que nós possamos ter refletido e tirado muitas lições positivas sobre o amor, sobre o verdadeiro culto de adoração a Deus, sobre o nosso verdadeiro culto que agrade a Deus, não somente com a nossa presença, mas com o nosso coração e a nossa mente. Pois a palavra do Senhor vai dizer que nós adoramos com a boca, mas o nosso coração está longe. Então, uma vez que você vai por ir, nada mais do que você está fazendo um sacrifício de tolo. Então, esta ocasião, o Espírito Santo está fazendo nós refletirmos. Amém? Eu estou aqui passando uma abertura para que mais alguns irmãos cheguem, para que nós possamos começar. A irmã Adriana, a paz do Senhor, irmã Adriana, Deus abençoe, boa noite. Irmão Rodrigo e Elaine, a paz do Senhor, irmão Rodrigo, a paz do Senhor, irmã Elaine, Deus os abençoe em nome de Jesus. Também tem a minha filha Letícia Fernandes, Amanda Fernandes, que Deus os abençoe, a minha esposa Cristina, que Deus os abençoe. Então, irmãos, estamos vivendo essa situação, mas essa situação não é para desespero, e sim uma situação para reflexão. Devemos tomar cuidado, presbítero? Sim, o cuidado nunca é demais. Mas nós devemos ter a nossa fé firmada em Cristo. As lutas dessa vida, ela pode até tentar nos abalar, mas nós somos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Então nada desse mundo pode nos abalar. Jesus, na ocasião, falou para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. E isso vale para nós hoje, 2000 e poucos anos depois. Então, esse mundo ele pode até oferecer alguma coisa que pode te deixar com medo, pode te deixar meio afrontado. Porém, se você olhar para Jesus Cristo, que é a nossa rocha viva, você vai saber que tudo é passageiro.
que nesse barco aonde nós estamos, se Jesus Cristo estiver dentro dele, a tempestade vai vir, mas ela vai passar. O seu barco pode até querer tombar, mas com Jesus Cristo dentro, se você chamar ele e acordar ele, ele vai mandar o mar se acalmar, assim como as Escrituras nos ensinam. Que até os discípulos se assustaram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo está no controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Nós somos criatura, ele é criador. E nós, como criatura, sabemos em quem temos crido, quem é o nosso criador. A partir do momento que você cria algo, você tem um carinho muito grande por aquilo, porque foi uma criação sua. Você tem um ciúme com aquilo, porque é uma criação sua. Assim é o nosso Deus. Ele tem ciúmes de nós. E ele jamais vai dividir nós com alguém. Irmã Eliana Kleiner também está assistindo. A paz do Senhor, irmã Eliana. Deus abençoe. Irmãos, então vamos começar. Eu queria começar com uma oração. E peço a você que onde você estiver nesse momento, feche os seus olhos para que nós possamos dar início a esta live pela Catedral da Unção, Jardim Vista Alegre. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Papai, aqui estamos, ó Pai, fazendo esta live, ó Senhor, aqui no meu lar, juntamente com a minha família. Senhor, também te peço, ó Pai, que a cada um que está do outro lado desta live, que está assistindo e posteriormente virão assistir, Senhor, eu peço a sua bênção sobre cada um deles, sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo venha alcançar, assim como o Senhor sendo onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor está aqui e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Papai, eu quero te pedir a Tua bênção sobre cada um deles, sobre aqueles que ainda não entraram, mas que estarão posteriormente, sobre aqueles que estarão trabalhando, Senhor, e não poderão assistir ao vivo. Mas, Papai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita cada um, Senhor. Vai abençoando de maneira tal e sobrenatural, Senhor, que a Tua palavra ministrada, Senhor, aqui por mim, que eu não seja, Senhor, de nada de mim eu tenho para eles, mas que tudo que eu disser, ó Pai, seja do Teu Espírito Santo. Pois de mim, Senhor, eu só tenho algo material, mas o Senhor é o que tem o algo espiritual. É aquilo que irá de encontro a esse irmão, a essa irmã, a esse ouvinte da palavra de Deus que está do outro lado. E a Tua palavra, Pai, ela nunca volta vazia. A Tua palavra, ela vai de encontro com aquele coração contrito. A Tua palavra vai de encontro com aquela alma que está pedindo e sedento de uma salvação. Papai, nesta noite eu quero ser, ó Pai, um vaso de bênção usado em Tuas mãos. E assim, ó Pai, eu peço a Tua bênção e a Tua graça sobre cada um em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? A irmã Rejane também está conosco. A paz do Senhor, irmã Rejane. Deus a abençoe. E os outros irmãos, você que também está aí, faça também, se quiser, compartilhe este vídeo ao vivo para que outras pessoas também possam compartilhar. Amém? Eu quero abrir esse trabalho, dando a oportunidade para o nosso amigo evangelista Silvio Crescolin, para ele nos dar uma saudação da parte de Deus, colocar aqui algo que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Você que está agora assistindo, fique atento, se desligue das coisas do mundo, ligue somente a Deus. É por essas e outras coisinhas mais que hoje estamos confinados, para que nós possamos valorizar o momento com Deus, para que nós possamos valorizar a cada minuto que o Espírito Santo quer falar conosco. É o momento da nossa reflexão, é o momento do nosso coração estar ligado diretamente no céu, porque a palavra de Deus diz que o que for ligado na terra será ligado no céu. Então que você esteja ligado agora no trono da graça, que nada venha tirar a sua atenção, que nada venha tirar o seu foco, e que tudo aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração seja para engrandecimento do nome dele. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe vocês, né?
Quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar o que o Espírito Santo tem colocado dentro do meu coração. Gostaria que você que estivesse aí acompanhando pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 19. Quero fazer a leitura a partir do verso de número 7. Salmo de número 19, verso de número 7. Vocês estão ouvindo legal, queridos? Dá um feedback, dá uma resposta para nós termos um pouco de noção, para ter ciência se o som está fluindo legal. Salmo de número 19, o verso é o verso de número 7. Meu texto ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. Também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Quando nós lemos do verso 7 em diante, até o versículo de número 11, o salmista está fazendo menção da palavra, do peso da palavra. Eu quero que você entenda que palavra aqui ela não é uma palavra humana. Ele não é inspirado pelo dia a dia, alguém sai de dentro de casa e olha para a rua e tem uma inspiração natural. A palavra narrada ela é inspirada pelo Espírito, então não é uma palavra de homens, mas é uma palavra de Deus. E aqui ele dá ênfase ao peso, o poder que a palavra proporciona de transformação, de libertação, de cura. Aqui o salmista está dando ênfase, o quão poderosa e viva é a palavra de Deus. Porque quando, queridos, a menção do texto é proclamada, quando o texto é lido, ela proclama a vida de Deus, ela flui e traz restauração, transformação por onde passa. Quando nós olhamos aqui no verso de número 11, no verso de número 12, olha o que o salmista ele diz: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Queridos, nós não compreendemos a vontade de Deus de forma perfeita. Nós entendemos que a santidade, ela é progressiva. Nós entendemos que hoje eu procuro ser mais santo do que ontem e amanhã procurarei ser mais santo do que hoje. Então eu entendo que diariamente eu estou em processo de transformação. Eu entendo que diariamente estou caminhando para viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Só que enquanto eu não compreendo a vontade de Deus de forma plena, existem muitos pecados ocultos que eu cometo no meu coração sem saber que eles estão desagradando a vontade de Deus. E é isso que o salmista está dizendo. Ele diz: Senhor, sobre os pecados que me são ocultos, sobre os erros que eu cometo sem conhecer a sua vontade, que o Senhor nos perdoe de antemão. Se eu tenho falhado diante da tua presença, se as minhas atitudes elas têm caminhado em dissonância, em contrariedade aos teus interesses, que o Senhor perdoe esses erros que cometo sem compreender de fato a tua vontade. Mas ele diz: sobre os pecados que cometo, diante do conhecimento da tua palavra, que o Senhor me livre de cada um deles. Que o Senhor me livre de viver preso ao erro. Sabe, queridos, nós precisamos entender que nós, dentro desse processo de transformação, nós estamos sujeitos porque somos humanos, nós somos falhos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, o bem que quero fazer este não faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós somos suscetíveis ao erro, nós somos suscetíveis a falhar diante da presença de Deus. Mas por isso nós precisamos reconhecer que só Deus tem a habilidade de nos fazer ser edificados acima das nossas próprias fraquezas. Só Deus tem a habilidade de fazer andar sobre aquilo que te para. Só Deus tem poder de te fazer vencer tudo aquilo que tem te limitado. E é isso que o salmista está dizendo, é aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, Mateus 6. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
No livro de Judas também a palavra do Senhor vai dizer: Ele é infinitamente poderoso para me guardar e me fazer apresentar de forma irrepreensível diante da tua presença. Você precisa entender que santidade não é apenas um esforço humano, mas é uma intervenção divina que potencializa a sua própria fraqueza. Então nós precisamos analisar e entender nesse texto que o salmista está reivindicando uma intervenção de Deus de modo que ele possa viver uma vida aprovada. Ele diz: sobre os pecados que me são ocultos, dos quais eu não sei que estou cometendo, que o Senhor me perdoe. Mas sobre aqueles que intencionalmente tenho vivido na prática, que o Senhor me livre, que a graça venha sobre mim e me dê condições de corresponder aos teus interesses. Que a graça venha sobre mim e me dê condições de viver de uma forma alinhada à sua vontade. O próprio salmista Davi vai dizer: sonda meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, e acaso o Senhor encontrar, transforme esses caminhos em caminhos de vida eterna. Então nós precisamos entender, irmão, que santidade é uma ação de Deus, cooperando com a nossa intenção de viver agradavelmente a vontade de Deus. Por isso você precisa recorrer a Deus. Nós precisamos entender que santidade não é apenas esforço humano, mas é uma habilidade que vem do céu que te faz andar sobre aquilo que te para. Então não existe nada, infinitamente nada, capaz de nos parar quando Deus é o auxiliador das nossas fraquezas. Eu quero que você entenda, Romanos capítulo 8, verso 26, a Bíblia diz assim, que Ele é infinitamente poderoso para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele nos auxilia em nossas fraquezas. A palavra ajuda no original é sunanti lambanomai, que significa ajuda em conjunto. Significa que Deus coopera com a sua ação. Tem que haver iniciativa, tem que haver atitude, tem que haver comportamento seu que se apresenta de forma indigna com erro. Isso é fundamental. Você não pode viver em conformidade com aquilo que te para, mas também não é a sua própria força que te fará vencer. É a sua iniciativa de fé, acreditando que Deus é infinitamente poderoso para te vivificar acima das suas próprias fraquezas. Então, quando o salmista faz a narrativa do texto, ele está dizendo: Senhor, eu creio no peso da sua palavra. Eu creio que não é a palavra humana, e eu creio que essa palavra é poderosa para mudar a minha mente e mudar o meu coração. Eu creio que essa palavra é capaz de destruir as correntes e algemas que me têm feito viver cativo do pecado. Eu creio que a sua palavra, ela é poderosa para me tornar aprovado diante da sua presença. Então, sonda meu coração essa noite, diante dos pecados que tenho praticado, que são inconscientes, daqueles do qual nem tenho ciência, que o Senhor proporcione para mim livramento e perdão. Mas diante daqueles que tenho cometido, na intenção do meu coração, me dá forças hoje. Me dá forças para viver aprovado. Me dá forças para viver uma fé relevante. Me dá forças para ter uma santidade que te adora. Me dá forças para viver uma vida que proclama a adoração do teu nome. Que eu de maneira alguma me curve e aceite viver uma vida sujeita aos prazeres deste mundo. Mas que o meu coração pulse genuinamente para que a palavra de Deus torne parte do meu coração. De modo que a minha vida seja um testemunho, uma adoração, um perfume suave diante da tua presença. De modo que a tua justiça me cubra e eu possa ser um instrumento de graça, amor e bondade por onde eu andar. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Porque, queridos, quando nós conhecemos a sua palavra, nós temos a oportunidade de viver diferente. Você não pode, depois de conhecer a palavra de Deus, se curvar a uma realidade de fracasso. O ímpeto para uma vida de aprovação tem que ser a fome e o anseio do seu coração. Então mergulhe nas Sagradas Escrituras e deixa que o Senhor torneie a sua santidade. Mergulhe nas Sagradas Escrituras e deixa que o abrir da sua mente proporcione a você conhecimento daquilo que Deus espera e graça suficiente para andar naquilo que Deus chamou para andar. Glória. Permita que a palavra construa o homem interior, te fazendo viver acima das suas próprias fraquezas. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova em glória diante da presença de Deus. Aquilo que é externo não define quem você é. O que define quem você é o que está dentro. E o que está dentro de você é a própria presença de Deus. É ela que te condiciona a viver uma fé relevante, verdadeira e poderosa. Não viva por aparência, não viva por aquilo que é estético, mas viva por uma diretiva dentro do teu coração. Deixa o Espírito soprar a sua voz. Deixa ele dar destino para a sua fé. Deixa ele dar destino para a sua vida. Nós não vivemos por aparência, nós a vivemos por uma essência, e essa essência se chama Espírito Santo, e é ele que molda, que te ensina a viver em conformidade com a palavra de Deus. Então, queridos, que você saia dessa live, de toda essa oportunidade, você saia desse momento e desse ambiente com uma convicção. Deus te convida diariamente para viver uma fé relevante, para viver uma fé sobrenatural, para viver uma fé que transforma os ambientes que você acessa. Deus abençoe vocês. Uma boa noite no nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.
Amém, irmãos? Deus abençoe o evangelista Silvio Criscolin, um vaso de bênção usado por Deus, na qual tem nos abençoado o nosso ministério, com essa capacitação ao qual Deus o deu, para que, em palavras simples e objetivas, venha alcançar o coração de alguém que necessita. Que Deus abençoe grandemente o seu ministério, evangelista Silvio Criscolin. Amém, irmãos? Também temos aqui Rubão Júnior. Rubão, Pai do Senhor querido, Deus o abençoe. Vladimir Leal, irmão Vladimir, Deus abençoe sua vida grandemente. A Sônia Lira, minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Deus nos convida. Oh, peraí, que o negócio inverteu aqui. Deus nos convida a viver uma vida de santidade porque Ele é santo. E à medida que nos aproximamos dele, seremos mais santos. Com certeza, irmã Sônia Lira. Isso é a pura verdade. Irmão Rodrigo também eu já falei. Que Deus abençoe. Tá? Eu estou tocando na tela aqui, ele está invertendo a imagem. Mas que Deus os abençoe. Eu quero dar oportunidade aqui para a irmã Letícia, juntamente com a irmã Amanda, para estar louvando ao Senhor e engrandecendo o seu santo nome. Amém? Você que ainda não compartilhou, compartilhe com mais alguém também essas lives, para que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando grandemente. Pastor Eucínia Criscolin, Deus abençoe, pastor, a sua vida grandemente, viu? Vocês são bênção na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Gustavo Sampaio, meu irmão, Deus abençoe, irmão Gustavo. Fico feliz de ter a sua presença aqui conosco também. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor. Vou arrastar a cadeira um pouquinho mais pra cá, pra caber nós duas. O motivo de muita alegria estar aqui juntamente com vocês. Vamos adorar o Senhor, amém? Paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem sua graça, o que seria de mim? Jesus, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti,
até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és santo, meu Deus, tu és maravilhoso. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o nosso amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Aleluia. Reina sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Tu és o nosso amado, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. Onde estiver alguém ouvindo esse louvor, meu Pai, reina nos corações de cada um, meu Pai. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Não vai deixar. Tá bom. Amém, irmãos. Glória a Deus. Como é gostoso poder ouvir o louvor que fala com o nosso espírito, que vem de encontro à nossa alma. Como é gostoso saber que o Espírito Santo que está aqui é o Espírito Santo que também está aí.
Olhando aqui, vendo algumas pessoas que estão conosco, irmã Sandra, paz do Senhor, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar. Vemos que o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está em Santa Lúcia, o Espírito Santo está em São Bernardo do Campo, está em São Paulo, o Espírito Santo está na Bahia, Janiele Cunha, Deus abençoe, filha, a paz do Senhor. O Espírito Santo está em todos os lugares. Então, se agora eu não puder falar o nome de mais alguém, é porque ao tocar na tela desse celular, ele é muito sensível, então ele inverte a tela. Mas depois, ao final desta live, eu quero estar respondendo, curtindo a presença de cada um, mas desde já eu quero agradecer a Deus pela sua presença, tá? Quero pedir a Deus que continue te abençoando grandemente e que a palavra que irá ser ministrada, ela venha de encontro ao seu coração ainda mais. A primeira parte nós fizemos, foi uma palavra maravilhosa, ao qual o evangelista Silvio Criscolin trouxe para nós nesta noite. E também quero agora estar ministrando para você, através dessa internet, através dessa live. Porque Jesus Cristo, o inimigo ele é estrategista. Só que maior que o inimigo é o Criador. Quando eu falo Criador, é porque o inimigo, ele não se criou sozinho. Foi Deus quem o criou. Fez dele o anjo, mas pelo fato dele ter se levantado contra Deus, passou a ser o inimigo número 1 do Senhor. Mas ele sendo estrategista, ele conhecendo todos os planos de Deus, mesmo assim, Deus ainda é muito mais sábio. A sabedoria de Deus, ela não tem tamanho. Sabrina, minha filha, Deus abençoe, filha. A paz do Senhor. Deus abençoe você, toda a sua família, seu lar. Irmã Maria Santos, Deus abençoe, irmã Maria. Deus abençoe grandemente a sua casa. E nós estamos usando agora essa internet. O inimigo pode até fechar as igrejas, só que o verdadeiro templo somos nós. Nós somos o templo de Cristo. Nós é quem levamos a palavra. Nós é quem somos o exemplo da cruz. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, a partir do momento que ele derramou o sangue, ele nos deu o direito de levar também uma parte dessa responsabilidade. E é isso que eu tenho buscado diante de Deus, para estar levando o exemplo da cruz. Estar levando o sangue que foi derramado um dia na cruz para me salvar, para te salvar, para fazer de mim um porta-voz da palavra de Deus, para fazer de você um porta-voz da palavra de Deus. A Bíblia vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, onde nós estivermos, nós temos que brilhar. O inimigo utilizou das forças humanas para fechar as igrejas. Só que ele não sabia que a igreja está dentro do lar de cada um. A sua casa é a verdadeira igreja. A sua família é o templo de Deus. Então, mais do que nunca, nós estamos nos fortalecendo. Mais do que nunca, nós estamos mais apegados a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos, o ser humano, ele tem a facilidade muito grande de se adequar às situações. Então, se você olhar à sua volta, cada dia está se arrastando mais essa pandemia. Entre aspas, cada um tem a sua opinião e eu tenho a minha também. Eu acredito que isso é muito mais político do que doença, virose. Mas tem os que pensam diferente e eu respeito aqui o pensamento de cada um. E agora ele determinou até o dia 10 de maio. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias que provavelmente ele vai tentar fazer com que as igrejas não venham abrir a partir do dia 10 de maio. Isso são planos. Ainda estão obscuros. Mas a gente tem que estar preparado para o pior. A gente tem que estar preparado para o que há de vir. O princípio de dores. Nós estamos começando a sentir. Tantos missionários estão fora do país, principalmente na China. Estamos contemplando o que vem acontecendo. E estamos sendo reféns também. Porém, você, aonde você estiver, seja a voz de Deus. Leve a palavra de Deus por onde você estiver. Não seja crente somente na igreja ou somente dentro da sua casa. Seja crente por onde você for. Seja vaso por onde você for. Porque uma vez que o vaso é fabricado, se ele estiver na prateleira do mercado, se ele estiver na prateleira de uma loja, se ele estiver em cima de uma estante numa residência, ou se ele estiver dentro do jardim, ele vai ser sempre vaso.
Ele vai sempre estar disponível para ser um vaso. Então seja você também um vaso. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos meditar na palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16 e o verso 14. Primeiro livro de Samuel e o versículo 14. Enquanto os irmãos encontram, eu quero aqui também estar agradecendo Wanda Lira, minha mãe. Deus abençoe, mãe, sua vida grandemente. Deus abençoe o pai. Deus abençoe vocês também que estão por alguma live aberta de vídeo, de alguma pessoa que está compartilhando. Que Deus abençoe sua vida também grandemente e que a palavra de Deus possa te alcançar. E você que ainda não conhece esse Jesus a quem eu estou falando, esse Jesus a que foi entoado louvores, esse Jesus a que foi já entoado a primeira parte da palavra, você pode fazer essa decisão hoje e passar a conhecer também esse verdadeiro Jesus. Lembrando que eu vou te falar um segredo. O ladrão da cruz, durante toda a trajetória dele, ele só fez mal. A Bíblia vai narrar dele que quando Jesus estava na cruz, tinha o ladrão do lado esquerdo e o ladrão do lado direito. O ladrão da esquerda de Jesus, com muita audácia, perguntou para Jesus: se tu és, determinou, né? Se tu és o Filho de Deus, livra-te a ti e a nós. Ele só queria o interesse próprio, ele não queria a salvação. Porém, o ladrão da direita chamou a atenção dele: que isso? Palavras minhas, você é louco? Você está falando isso com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, palavra minha. E aí ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, levantando a vista, olhou para ele e falou com aquela voz suave, aquela voz que um dia falou com você e um dia falou comigo. Aquela mesma voz que nos chamou, falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, amado ouvinte, esse foi o mais bem-aventurado de todos na terra naquela ocasião. Ele não teve galardão, ele não se batizou, mas ele teve o direito à salvação porque ele se arrependeu no último instante. E hoje ele está com Jesus. A Bíblia nos garante isso. Então seja você hoje. Por quê? Porque daqui 1 minuto, daqui ao final dessa live, você não sabe o que pode acontecer com a sua vida. Eu não sei o que pode acontecer com a minha. Talvez eu nem termine essa live. Mas se você aceitar Jesus hoje, você pode também ser mais um bem-aventurado, assim como foi o ladrão da cruz, bem-aventurado. Amém? Todos encontraram? Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16 e o versículo 14, que tem como epígrafe: Saul é atormentado por um espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Versículo 23. Eu li o 14, vamos ler o 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o tocava com a sua mão. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem, ela vai narrar uma história onde o rei Saul estava sem a presença de Deus. O versículo 16, ele vai começar a sua história dizendo que Deus tinha mandado ungir a Davi, porque Deus já havia falado para Samuel: até quando irás ter dó de Saul, se o meu espírito já se afastou dele. O rei Saul, a Bíblia vai narrar a partir do versículo 14 que a presença de Deus, quando saiu dele, os demônios automaticamente entraram. Porque no meu coração, no seu coração, só pode ter 2 tipos de habitação: ou habita o bem ou habita o mal. Ah, irmão, que isso? Ou habita Jesus Cristo ou habita as forças do mal. A casa nunca fica vazia.
Esse coração, ele é muito competitivo. Esse coração, ele é algo que tem a oferecer o futuro da minha vida, o futuro da sua vida. É através desse coração que vai destinar você para que caminho você quer ir. É nesse coração que você vai determinar se você vai pelo caminho mais estreito, espinhoso e apertado, ou se é o caminho que você vai querer, que é o mais largo, mais espaçoso, tem muita mais novidades para esta vida. Mas o fim dele, a Bíblia vai falar que é a morte. A Bíblia vai falar que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim deles é a morte. Então, a Bíblia vai narrar que Saul estava sendo atormentado por permissão divina. Presta bem atenção no texto. Foi por permissão divina. Então, o que acontece? Uma vez que o inimigo entra no coração, é porque o Espírito Santo já saiu. O Espírito Santo, ele não divide. Ah, eu sou crente, mas eu ainda não mudei. Então, ou você é crente ou você não é crente. Ah, ou eu sirvo a Deus ou não sirvo a Deus. Não existe meio termo. Ou o seu coração pertence a Deus, que é ciumento, ele não divide com ninguém, ou o seu coração é voltado para as coisas do mundo. E o de Saul, devido às más disciplinas dele, tudo aquilo que estava vindo, porque Saul, ele não começou como um rei mau. Saul, ele começou como um rei temente a Deus. Mas com o passar do tempo, ele foi ganhando as guerras, ele foi tomando nome, ele foi tomando força, tomando proporção. Aquilo foi envaidecendo o seu coração e ele foi saindo da presença do Senhor. Porém, meus irmãos, a presença do Espírito Santo, ela não sai instantaneamente. Ele vai te alertando. Quantas vezes será que o Espírito Santo não alertou ele que ele estava fazendo algo que era mal aos olhos do Senhor? Quantas vezes o Espírito Santo não usou o profeta Samuel, não usou outros profetas, não usou pessoas para falar para ele que as atitudes dele não estavam de acordo com a vontade de Deus? Porém, Saul, com seu coração vaidoso, preferiu sair da presença do Senhor. Eu quero colocar como título esta palavra, eu quero colocar como título assim: Saul tinha o trono, tinha o poder, mas Davi tinha a presença. Saul tinha o trono, mas Davi tinha a presença. Por que eu estou colocando esse título? Porque com o passar daquilo que eu for falando, vocês vão entender aquilo que o Espírito Santo quer falar. Que nem sempre você ter o título, você ter o poder, quer dizer que você tem a presença. Só que muitas vezes você pode ser bem pequeno e você tendo a presença, você tem muito mais do que aquele que tem muito. E aí a Bíblia vai narrar aqui no versículo 15, que os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor assombra. Irmãos, essa parte do versículo 15 aqui, muitos teólogos, estudiosos, falam que Saul ele chegou a uma situação dessa tormenta. Alguns teólogos vão dizer que ele chegou a uma depressão. Outros vão dizer que era algo mais sério que uma depressão, porque a Bíblia ela vai narrar que teve situações que Davi faria isso por várias vezes no decorrer do dia. Então, digamos que se isso fosse depressão, a depressão de hoje ela não é novidade. Depressão é quando você sai da presença do Senhor. O que o inimigo tem a oferecer àquele que não está na presença do Senhor? Só as coisas dessa vida. As coisas que aparentemente ela pode ser boa. Só aparente. Mas são coisas passageiras. Parte financeira é bom, mas vai ficar aqui, é passageiro. A saúde é boa, mas vai ficar aqui, é passageiro. O poder é bom, mas vai ficar aqui, é passageiro. E as obras, ela é boa e ela vai junto com você para a eternidade. É as obras que você faz aqui que você vai levar para a eternidade. Irmãos, a Bíblia vai falar que os empregados, os serviçais de Saul, falaram para ele que existia um moço que poderia tocar a harpa para ele, para que aquele tormento daquele coração, para que saísse aquilo.
e começaram a falar de Davi, só que não falaram o nome. Teve um rapaz, que a Bíblia não vai citar o nome dele, que vai falar que conheço um rapaz, e começou a colocar as qualidades de Davi: temente a Deus, valente, animoso. Animoso quer dizer pessoa alegre, né? Pessoa que por onde chega as pessoas se agradam da presença dele. Relacionamento com Deus. Ele disse várias qualidades. E a Bíblia vai narrar que por último ele falava: e o Senhor era com ele. De tudo isso que eles falaram de Davi, se eles não tivessem dito que o Senhor era com ele no final, de nada disso valeria, porque seriam coisas terrenas. Observe que aonde você estiver, mesmo que você não saiba, sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém de olho em você para ver as suas atitudes. Sempre vai ter alguém que vai falar de você algo bom ou algo ruim. Vai depender das suas atitudes. Davi, enquanto Davi estava no campo, ninguém via Davi. Só que Davi estava lutando com o urso, Davi estava lutando com o leão, Davi estava louvando a Deus, Davi estava apacentando ovelhas. Ninguém estava vendo Davi. Estavam todos juntos com Saul. Saul tinha o quê? Saul tinha o poder. Saul tinha o poder. Mas Davi já estava com a presença. E a Bíblia vai falar que quando Deus mandou ungir Davi, Davi estava onde? No campo. E quando Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, ele foi lá para ungir. E aí Jessé falou assim: é de paz a tua vinda aqui? Porque naquela época os profetas eram temidos. Não era igual aos profetas de hoje. Hoje, se a gente ouvir falar de profeta, muitas pessoas já pensam logo na benção. Ou o profeta vai vir, então tem benção para mim. Ah, o profeta tal, ele faz tal milagre. Amém, então vamos lá. Mas naquele tempo não. Naquele tempo, quando o profeta ia até a casa de alguém ou adentrava a cidade, era motivo de temor. O mesmo temor que nós temos hoje do Espírito Santo de Deus, o mesmo temor que nós temos a Deus, era o temor que eles tinham dos profetas naquela época. Porque naquela época o profeta só levava aquilo que era de Deus, sendo ele bom ou sendo ele ruim. Então eles temiam. E aí Samuel falou: sim, é de paz a minha vinda. E aí, para encurtar essa parte, ele pegou e foi olhando os homens, os irmãos de Davi, vendo os homens formosos, homens de aparência. Deus falou para ele: não, Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Manda buscar aquele que está lá no campo. Manda buscar aquele que está sozinho lá, que ninguém está vendo. Aquele que está apacentando. Ele mandou buscar Davi. Assim, hoje, o Espírito Santo fala assim: vai buscar aquele que está na sarjeta. Vai buscar aquele que está no boteco, enchendo a cara. Vai buscar aquele que está agora colocando nesse momento o pescoço numa forca. Vai buscar aquele que agora está se drogando. Vai buscar aquele que agora está tomando remédios para ceifar sua própria vida. Vai buscar aquele que agora está tirando a vida, pensando em tirar a vida de alguém, que está subtraindo algo de alguém. Por quê? Porque Jesus, ele sempre tem um plano para aquele que fica, entre aspas, esquecido. Ah, mas esquecido como? Esquecido pela sociedade. O ser humano, como eu falei aqui no começo, o ser humano ele é muito fácil de se adaptar a situações. Se você passar por um lugar e de repente você vê ali uma pessoa, um miserável ali na calçada, sem ter o que comer, sem ter o que beber, e você passar ali, o primeiro momento seu é de compaixão. Se você passar no outro dia, você também vai ter compaixão. No terceiro dia, sucessivamente, só que a tendência disso é ir diminuindo cada dia mais, até que você vai passar por ali e já não vai mais fazer efeito aquela presença. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, quando Ele chama lá do monturo.
Ele levanta do monturo aquele que está esquecido e tira aquele que está lá em cima e joga lá no esquecido. Assim ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor também se engrandeceu. O que Deus fez? Fez ele comer grama durante 7 anos. Para depois ele se arrepender e reconhecer a soberania de Deus. Assim foi aqui com Saul. E aí, irmãos, quando ele fez ungiu a Davi, ali começava um novo plano na vida de Davi e começava a ter um novo caminho a vida de Saul. Olha só como que Deus não faz nada errado e faz tudo de acordo. Deus primeiro levantou Davi, ungiu, para depois ele tirar de Saul o poder, a presença. O que eu quero colocar para você aqui? Se a presença de Deus sair de você, não pensa que a obra vai parar por causa de você não, viu? Porque antes de Deus tirar a presença de você, ele vai ungir um que vai pegar essa presença que está em você e ele vai colocar em outro. E esse outro vai fazer algo muito melhor do que o que você faz. Ou o que você acha que você merece fazer. A palavra de Deus está falando hoje que a presença de Deus, ela tem que ser unânime na sua vida. A palavra de Deus, ela está falando hoje que a presença do Senhor, ela tem que ser 24 horas do dia. Mesmo onde você não esteja sendo observado, o Espírito Santo está te vendo. Mesmo no momento que ninguém estiver te olhando, o seu sentimento tem que ser o mesmo, porque o seu coração pertence a Deus. Nunca faça nada que venha se arrepender depois. Porque no momento que você errar, pode ser que talvez essa misericórdia não o alcance mais. E aí, os servos de Saul pegou e falou para Saul aqui no versículo 16: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será ele, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. E aí no 17 o rei Saul vai falar: manda buscar ele, manda buscar Davi. Vemos aqui que aqui é o primeiro contato de Davi com o rei Saul. É o primeiro contato de um pastor de ovelhas com o rei. Aqui é o primeiro contato de uma pessoa que posteriormente ele vai tomar o trono e vai tomar posse do trono e vai ser o rei a partir dali. Ali estava começando uma nova etapa. A partir daquele momento que Saul manda chamar Davi, Saul estava se tornando ali dependente de Davi como se fosse um escravo. Davi estava sendo, em outras palavras, a partir dali, pela vontade de Deus, estava sendo o remédio que acalmava Saul. Davi tinha um remédio que ia de encontro com a cura de Saul, mas a cura momentânea, a cura que vinha de momento, depois ela voltava. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja achando que ele está curado e quando alguma coisa acontece, aquela ferida volta a aparecer? Quantas pessoas estão com esse câncer, com essa casca por cima e necessariamente não quer fazer um tratamento porque acha que está na presença de Deus? Só que enquanto você não arrancar essa casca, enquanto você não tratar ela com o verdadeiro remédio, que é o do Espírito Santo, para você sarar dessa ferida e você ter uma cicatriz que é para a glória de Deus, você vai prevalecer sempre sendo dependente de alguém. Sempre sendo dependente da oração de alguém, sempre sendo dependente do hino que alguém vai cantar para aquele seu elevo espiritual. Só que a partir dali, toda a sua tormenta vai voltar. E a Bíblia vai narrar que a partir daqui, do versículo 17, Saul passa a ser dependente de Davi. Aí os servos foram lá, buscaram Davi no campo, trouxeram Davi até Jessé, Jessé autorizando que Davi fosse até o rei, preparou para eles algumas coisas para sacrifício, para presentear o rei, e mandou Davi. E aí, o versículo 18 vai falar: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra,
e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele, como eu acabei de falar. Aqui estava falando, o Senhor era com Davi. Meu irmão, o que eu quero dizer para você, minha irmã? Às vezes você está no seu quarto, às vezes você está na cozinha, às vezes você está no quintal, você está na rua, no meio do trânsito, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus, ele é com você. A partir do momento que você deixa ele guiar a sua vida, por onde você estiver, ele é seu acompanhante, você nunca está só. A partir do momento que o Espírito Santo ele acha morada no seu coração, a partir dali, ele direciona você e direciona os seus passos, de maneira que por onde você passar, vai ser um caminho onde você vai sempre estar abençoando alguém. Quantas pessoas precisam de uma palavra e muitas vezes você não tem aquela palavra? Quantas pessoas precisam, às vezes, de um abraço e você, por não estar na presença, na direção do Espírito Santo, não estar com a presença de Deus ali, você não é capaz de sentir, ter aquela sensibilidade de poder dar um abraço numa pessoa. Quantas vezes uma pessoa, às vezes, até quer falar algo com você, mas às vezes a sua atitude não demonstra o Deus a quem você serve. E aí, muitas vezes, essas pessoas não têm uma segunda oportunidade. E aí você fica em falha. O versículo 19, o 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Irmãos, aqui a Bíblia vai falar que Saul amou Davi porque Davi, ele tinha a presença do Senhor. E quando você tem a presença do Senhor, tudo que você faz para Deus é tudo com amor, é tudo com carinho, é tudo com a perfeição. Veja que hoje, colocando aqui de grosso modo um exemplo, os quadros de Pablo Picasso são um dos quadros, se não for o quadro mais caro do mundo. Por quê? Porque ele, em cima daquela pintura, ele tem detalhes. Às vezes detalhes que para nós que somos ignorantes, às vezes nessa parte da pintura, a gente olha, é só um rabisco. Às vezes a gente dá valor a tantos quadros com desenhos, com algumas coisas que fazem sentido a nós, mas aqueles quadros de Pablo Picasso, que são as pinturas mais assim aprofundadas, então ele tem o seu valor. E o valor é muito alto. Então entendemos que o Espírito Santo, ele é dessa maneira. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem que fazer com a maior perfeição que você puder. E aí eu fico imaginando o rei Saul perturbado e cada vez mais perturbado, ele pedindo para Davi, Davi, toca essa harpa. Toca, Davi, porque eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais descanso, eu estou com o meu dia a dia, todos os dias eu estou refém dessa situação, eu preciso que você toca. E Davi ia lá, com toda a sua sutileza, dedilhava. Algumas Bíblias vai dizer que ele tocou, outras vai dizer que ele dedilhava, porque a harpa, para quem conhece, ela é dedilhada, ela é feita, o trabalho dela é feito com carinho, é com a ponta dos dedos. É com muita sensibilidade, para que ela saia o verdadeiro som. Só que o Espírito Santo que habitava em Davi, a presença que estava em Davi, fazia com que aquela harpa saísse um som suave, no qual fazia com que os inimigos que estavam, os demônios que estavam no coração, tomando ali a natureza de Saul, fazia com que eles saíssem, porque eles não conseguiam se adaptar àquele tipo de música. O diabo não gosta de paz. O diabo veio para plantar guerra. O diabo veio para plantar destruição. O inimigo veio para armar tudo é o contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que nos une, ele é contra. Tudo aquilo que nos destrói, ele é a favor. E a Bíblia vai falar que Davi tocava por diversas vezes. Diversas vezes Saul foi refém. E a Bíblia vai narrar também que Davi, tocando, certa feita,
o rei Saul atirou contra ele uma lança, na qual ele se esquivou da lança e continuou tocando. Ele não foi atingido pela lança. O Espírito Santo de Deus desviou aquela lança dele, mas ele continuou tocando. Olha o que o Espírito Santo fala para você aqui. Mesmo que as pessoas te atirem pedras, mesmo que as pessoas falem mal de você, mesmo que as pessoas não acreditam no seu ministério, mesmo que pessoas tirem o seu ministério, ou não acredite nele, mesmo que pessoas não te dêem ouvido muitas vezes, continua pregando a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo quem vai fazer a diferença. Continua levando a palavra, continua louvando a Deus, porque é através do louvor que sai da sua boca que você vai mudar muitos corações aí para fora. A Bíblia vai falar que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aqui Davi vai falar, a Bíblia vai narrar que Davi continuou tocando. Ou seja, irmãos, nada nessa vida pode fazer com que você mude o seu foco. E aqui, irmãos, eu quero, nesse pequeno texto que eu acabei de narrar, eu quero colocar uma reflexão. Quantas pessoas hoje que estão fechadas dentro das suas casas, quantas pessoas hoje estão limitados no seu convívio social com a sua família, na qual nós entramos nessa situação pelo quê? Se a gente for parar para observar essa passagem, ela vem de encontro com a nossa situação hoje em dia. Quantas pessoas estão na igreja, mas não tem mais a presença de Deus? Quantos obreiros estão na porta que não tem mais a presença de Deus? Quantos pastores estão em cima do púlpito que não têm a presença de Deus mais? Grandes pastores, grandes líderes, presbíteros, evangelistas, missionários. Quantas pessoas que fora das câmeras, fora das telas, têm feito algo que desagrada a Deus? Quantas pessoas que fora das telas, ele tem feito algo e o Espírito Santo tem falado com ele que ele está igual Saul e ele não está dando ouvidos. Quantas pessoas que hoje sobem no púlpito e prega algo que ele não vive mais aquilo. E assim, pegando uma igreja na qual muitos conhecem, muitos ainda são novos na fé, ainda não têm um conhecimento total, são como crianças na fé. Então a criança, quando você dá leite, ela sabe que é leite. Se você dá uma comida e a comida tiver um sabor gostoso, ela vai comer, só que ela não sabe se é forte ou se é fraco para ela. Para ela é o alimento. E aí entra essas situações dentro das igrejas, pregando heresias para nós, pregando o evangelho da prosperidade, pregando o evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que é da terra, um evangelho que não vem do céu, usando da sua locução, do seu entendimento, do seu intelecto, aquilo que Deus deu, para poder se promover, para poder falar bonito, para poder ganhar dinheiro e para poder enganar uma igreja que um dia o Senhor Jesus vai levar ao céu. Assim tem muitos hoje que está igual Saul. Só que eu ainda creio que essa fase que nós estamos passando é Deus que está capacitando muitos Davis. Muitos Davis que estão no anonimato. Ele estava lavando um banheiro, ele estava lavando uma cadeira, ele estava limpando um ventilador, tirando o pó de uma igreja, ele estava contribuindo com assistência social, ele estava de joelho orando por aquele necessitado, ele estava rompendo as madrugadas, buscando de Deus a misericórdia por cada um. É esses Davis que Deus vai levantar. É esse que Deus vai capacitar, porque tem muitos dentro da igreja no anonimato que ninguém vê, mas Deus está vendo. E você sabe onde que Deus está vendo? Dentro do seu lar. Deus está buscando dentro do seu lar. Deus está mostrando que para você ser crente, para você fazer a obra dele, você não precisa estar dentro de 4 paredes num prédio de concreto consagrado a ele. Ele está mostrando que você pode ser um Davi por onde você for.
E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação, onde Deus vai levantar grandes pregadores. Pregadores esses que vão pregar o verdadeiro evangelho. Pregadores esses que vão trazer o evangelho do céu diretamente para a terra. O momento de arrependimento, o momento de reflexão é esse momento agora. O momento de conserto é esse momento agora. Foi o momento que Deus deu para Saul, um momento de conserto. Só que Saul, ele estava mais preocupado com o seu bem-estar social. Ele estava preocupado com o poder. Saul tinha poder? Tinha. Saul tinha o trono? Tinha. Saul tinha a coroa? Tinha. Saul dominava sobre muitas cidades e fora de Israel? Dominava. Tinha respeito? Tinha. Mas Saul não tinha a presença de Deus mais. De que adianta você ser um empresário e não ter a presença? Do que adianta você ser rico e não ter a presença? Do que adianta você ser um bom pai e não ter a presença? Do que adianta você ser um bom pregador e não ter a presença? Do que adianta você ser um teólogo, você falar palavras tão difíceis, você ter uma hermenêutica, uma homilética, e você não ter a presença? A palavra de Deus hoje, ela está indo de encontro com você. A palavra de Deus hoje, ela está indo para você fazer uma reflexão dentro de você. É o momento de conserto. Quem você tem sido? Saul? Ou você tem sido Davi? Se você tem sido Saul, Deus está alongando os prazos. Estamos indo para o dia 10 de maio agora. Essa quarentena que já não é mais uma quarentena. Estamos indo para o dia 10 de maio. É Deus te dando a oportunidade de você mudar. Ou então ele vai levantar alguém para colocar no seu lugar. Ele vai ungir alguém para colocar no seu lugar. Meu irmão, você que hoje é um pastor e não é reconhecido, Jesus está te vendo. Regente de coral, regente das irmãs, regente de jovens, de crianças. Tudo que você está fazendo não é pouco, não. É o que Deus está te capacitando para o maior. Muitas vezes você fala assim, poxa, tanto que eu queria reger. Continua orando. No momento certo, Deus vai te levantar. Ah, mas eu queria cantar. Continua louvando no seu lar. No momento certo, Deus vai te levantar. E Ele vai afinar a sua voz. Ah, mas eu tenho vontade tão grande de pregar. Continua fazendo os seus estudos. Continua orando, buscando a presença de Deus. Continua no campo apacentando. No momento certo, Deus vai mandar te buscar no campo. E Ele vai te exaltar. No momento certo, Deus vai fazer com que você seja a voz desse mundo. Com que você seja luz por onde você passar. E seja sal por onde você chegar. Amém? Essa reflexão eu quero deixar para você hoje. E que em nome de Jesus você possa fazer um concerto. E você que ainda não conhece a Deus, que você possa, a partir de agora, possa entregar o seu coração a Jesus. E a partir daí, você começar a ser como Davi. E tenha sempre em mente, de que adianta o poder se você não tem a presença? De que adianta você ter um carro se você não tem a chave? Do que adianta o seu dinheiro se você não pode comprar um lugar no céu? Do que adianta todo o seu entendimento se você não tem a presença de Deus? Uma palavra muito forte. Foi isso que Deus colocou no meu coração hoje. E é isso que eu quero compartilhar com você. Reflita sobre essa palavra. Reflita sobre esses dias que estão passando. Que é o momento de você estar mudando. Lembrando, pela terceira vez, nós somos adaptáveis. No começo de tudo que começou, todo mundo estava nas lives, todo mundo colocando versículos bíblicos, todo mundo estava ali contrito. Se o Espírito Santo voltasse naquele momento, se Jesus voltasse naquele momento, pelas suas boas ações, todos seriam salvos. Mas eu tenho visto, observado, que ultimamente estamos dividindo novamente o nosso tempo com Deus. Temos visto tantas coisas paralelas na rede social.
Temos visto tantas políticas, temos visto tantas discussões sobre o país. Só que em momento nenhum nós paramos para pensar que tudo isso pode ser uma permissão de Deus. Tudo isso pode ser uma oportunidade de você estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, para que o inimigo que está tentando tomar esse mundo, ele venha sair, para que nós possamos voltar a adorar. Lembrando, irmãos, do dia 10 em diante, os comércios podem voltar, mas já sabendo que a igreja poderá não ser liberada para ser aberta. Então vamos continuar orando. Se você já está orando, continue. Vamos levantar campanhas, vamos continuar em oração. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Continue buscando de Deus uma saída, para que Deus venha ter misericórdia. Amém? Se tiver alguém do outro lado que quer aceitar Jesus, que quer fazer um concerto, se não quiser colocar aqui que quer fazer um concerto, depois pode colocar no PV, tá? Tem uma Rata Júnior também é o meu Face, tá? Tem o Juninho _ Borracha no Instagram, você pode também estar lá e colocar lá, eu quero fazer um concerto pelo PV. Meu WhatsApp é 997 441 445 DDD 16. Se quiser depois me chamar no PV, eu também estarei orando por você. Mas se você quiser colocar aqui, eu aceito a Jesus. Eu quero fazer fugiu a palavra. Concerto. Eu quero fazer um concerto com Jesus. Eu estarei aqui orando por você. Mas se não tiver, que Deus abençoe a você que esteve aqui. Que Deus abençoe grandemente. E que até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder, você possa estar se alimentando com essa palavra. E que essa palavra venha de encontro e faça com que você venha mudar e venha ser bênção de Deus. Amém? Eu quero dar novamente a oportunidade para a Letícia e a irmã Amanda para estar louvando o Senhor. Em seguida, terminando esse louvor, já estaremos terminando. Eu quero fazer uma oração junto com você, no qual eu quero pedir para o evangelista Silvio Criscolin estar fazendo a oração. Silvio, fica mais para cá um pouquinho. Isso. O Silvio Criscolin está fazendo a oração, aonde nós estaremos agora dando a oportunidade para ela. Ao término desse louvor, nós estaremos terminando a nossa live em nome de Jesus. Vai para cá, Silvio. Já vou orar agora? Isso. Pode orar. Senhor, nos colocamos diante dos seus olhos e da sua maravilhosa presença, ó Deus. O Senhor Sim, conhece o coração de cada um dos seus filhos que Senhor. estiveram durante todo esse tempo ouvindo a sua voz e sendo Sim, ministrados Jesus. pelo teu Espírito Santo. Sim, meu Senhor, o clamor do nosso coração, ó Deus, que algemas sejam quebrados, que grilhões sejam desfeitos pelo poder da sua maravilhosa misericórdia. Que aqueles que têm vivido, Senhor, negligenciando sua responsabilidade, diante do confronto da sua palavra, se reposicionem diante de ti. Que o coração esteja quebrantado, Senhor, e o sentimento de arrependimento seja o que pulsa o nosso coração e o anseio maior, Sim, Deus. meu Deus. Que as nossas vidas se rendam à voz da sua Sim, palavra, papai. Pai. Nós queremos viver uma vida aprovada, queremos viver uma vida relevante Sim, diante Jesus do Teu Cristo. Espírito Santo. Por isso o clamor do meu coração, ó Deus, cada Sim, lar, meu Deus. cada casa, cada vida e cada família que, Senhor, ó Deus, permitiu ouvir a sua voz e aprender Sim, mais de Jesus. Ti. Que, Senhor, ó Vai Deus, a nos sua mudando, palavra vai nos encontre mudando. guarita, encontre morada, que a Tua palavra possa desconstruir, ó Deus, todo o Sim, sofisma, meu Deus. toda mentira, todo engano que o inimigo tem construído sobre a mente de muitas pessoas. De modo que elas sejam livres para viver uma fé sobrenatural. De modo que o Sim, Teu Espírito Jesus os coloque no lugar de Aleluia. Sua vontade. De modo que o Espírito os abraça, os envolva. De modo que, Senhor, ó Deus, as suas Sim, vidas meu possam ser infinitamente alcançadas pelo favor da Tua graça, da Sua infinita bondade. Pai, o clamor do Sim, nosso Jesus coração essa noite é isso, ó Deus. Que, Senhor, nenhuma palavra se perca, mas ela encontre, Sim, Senhor, Pai. destino no coração de todos os ouvintes. Que ela proporcione resultados creio, para o meu reino de Deus. Deus.
Que a tua palavra essa noite, Senhor Jesus, declarada no coração dos ouvintes, ela seja uma semente que germine, Senhor, se não hoje, mas a longo prazo, mas que de forma alguma ela volta ao coração do Senhor vazia, mas que ela de fato cumpra o seu propósito. Senhor, o clamor e o pedido do nosso coração, ó Deus. Senhor, ó Pai, nós reconhecemos que todas as vezes que a Tua palavra é proclamada, um ambiente espiritual se, Senhor, estabelece. E, Senhor, ó Deus, debaixo desse ambiente profético, tudo pode acontecer. Não existe caos, não existe dor, não existe enfermidade, não existe nada que não possa ser, Senhor, ó Pai querido, transformado. No nome do Filho de Deus, todas as coisas são possíveis. Jesus. E é debaixo dessa palavra e dessa verdade, Senhor, que colocamos a nossa fé. Pois ainda antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há quem possa escapar de suas mãos. Operando Tu, ó Deus, quem impedirá? Tu és o nosso porto seguro. Tu és o nosso pavilhão secreto. Tu és a nossa esperança diária. E em Ti, Senhor, encontramos consolo e refrigério. Em o nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Nas palavras do Mestre, Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no Teu abraço. Eu vou ouvir Tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé. Caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Quem nos chamou foi o Senhor, ó Pai. De nada temos Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no Seu abraço. Eu vou ouvir Suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé. Caminharei sobre as palavras que disser. Glória a Deus. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador,
palavras não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Sobre a morte triunfou. Sobre a morte triunfou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Dá uma balançada porque o espaço cúbico é pequeno. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a presença de cada um em nome de Jesus. Irmão Jefferson, Deus abençoe, irmão Jefferson, sua vida grandemente, seu ministério e toda a igreja Admag. Deus abençoe a cada um de vocês. Agora, depois do PV, eu vou estar curtindo aí cada um, vou estar agradecendo a cada um também, tá? Que Deus esteja com todos vocês. Amém? Com as suas mãos elevadas ao céu e com os olhos fechados. Que o grande amor de Deus, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. as comunhões e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Um abraço. Até a próxima.